Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser notificado de mais vídeos. Yaman e Nana entraram em confronto com os bandidos. Então um dos homens sequestra Nana, colocando-a em um carro. Yaman imediatamente liga para Nedim, dá a placa do carro e pede para encontrá-los. Nana, por outro lado, consegue escapar do carro quando os homens param no sinal vermelho. Mas isso não demora muito e ele é pego. Os homens trouxeram Nana para o armazém. Porque a vovó chegou lá inconsciente, ela não consegue entender onde ela está, aí vem os homens. Nana diz qual é o seu problema comigo. O patrão pergunta aos homens onde está Yaman, ele diz quem é este. Quando os homens dizem que não queríamos vir de mãos vazias, o patrão bate nos homens. Então ele se vira para Nana e diz que isso é um amante? Mas Nana briga com o homem, dizendo que não sou amante. Idris liga para Karakote e diz como você está. Ele diz que não conseguiram pegar Yaman, trouxeram a namorada dele. Quando Idris ouve isso, ele diz que você pode levar Yaman para onde quiser usando Nana. Yaman está atrás de Nana em todos os lugares. Yaman começa a se culpar. Diz que eu sou o alvo. Yaman ordena que seus homens encontrem Nana. Nesse momento, Yusuf vem e pergunta a Yaman sobre Nana. Yaman diz que Nana tem algum trabalho e manda Yusuf para seu quarto. Nedim também vem a Yaman e diz que um dos homens que você feriu veio até ele, e eles vão para o hospital. Senger também aconselha as pessoas na mansão a não contarem a Yusuf. Ainur ficou muito satisfeito com esta situação. Nessa hora, Nana também bate nas portas onde ela está, mas aí ela lembra que Yaman disse que não vou deixar eles te machucarem e diz que não vai me deixar aqui. Então ele começa a fazer planos dizendo, quero a ajuda do assassino do meu irmão, vou me cuidar. Enquanto os homens estão fora, ouvem um barulho e quando entram, Nana está no chão. O homem vem até Nana e Nana luta com o homem e o nocauteia. Depois que Nana é nocauteada, ela pega o telefone do homem e liga para Idris, mas quando Idris ouve a voz de Nana, ele diz que você não tem voz e desliga. Yaman também veio ao hospital. Ele se aproxima do homem e vai até o ferido e pergunta para onde levaram Nana, mas o homem não quer falar, e Yaman aperta o ferimento do homem, e o homem não aguenta mais a dor, e a polícia vem e leva Yaman para fora. Nessa hora, Nana liga para Yaman e quer dizer onde ela está, mas ela não consegue. Yaman solicita uma videochamada para ver Nana. Depois de conversar mais um pouco, o homem chega e pega o telefone da mão de Nana. Yaman imediatamente toma medidas para encontrar Nana. Nessa hora, Karakote liga para Yaman e diz que você vai desistir do concurso ou a menina vai morrer. Yaman imediatamente aceita isso. Karakote dá um endereço a Yaman e diz para ele ir sozinho àquele endereço. Yaman sai da mansão sozinho, e os homens se preparam para matar Yaman e armar uma emboscada. Nesse momento, Yaman chega ao endereço, sai do carro e começa a olhar em volta. Mas então ele muda de ideia e faz outro plano e vai para o local do encontro. Quando Yaman saiu do carro, colocou um dos homens do Karakote no carro e o mandou para lá. Na verdade, não Yaman, o homem deles foi baleado. Assim, assista ao resto do vídeo para mais detalhes que podem salvar Nana e Yaman. Enquanto Duigo está andando pelas ruas sozinha, ela testemunha a conversa de Ali e Sultan. Ali diz a Sultan que não quer o Yagmur. Quando Duigo ouve isso, Yagmur diz que está grávida e eles vão embora por minha causa. Depois, Volkan os chama para o escritório por mensagens de texto. Ali olha para Duigo enquanto está no escritório, mas Duigo está muito deprimido.
Naquela época, Yagmur vem e vê Ali olhando para Doigo. Mas sem mostrar, ele diz que eu entrei. Yagmur comprou um presente para Ali, mas Ali não quer e diz a ele para devolvê-lo. Yagmur fica muito chateado com essa situação e vai para seu quarto. Doigo vai para a sala depois de Yagmur. E Yagmur pergunta se Ali sabe que ela está grávida. Yagmur diz que eu ia dizer isso no jantar hoje à noite, mas Ali não quis vir. Doigo também aconselha Yagmur sobre Ali. Ele diz que você não vai fazer a ordem para ele. Yagmur pergunta como posso fazer isso. Você pode me ajudar? Como a emoção é pura, certamente ajudará Yagmur. Vulcan vai até Ali e diz que você está entediado. Ele diz a Vulcan que isso não acontece com Yagmur. Nesse momento, a chuva vem novamente. Desta vez, Yagmur vem com um bilhete de férias. Quando Ali vê isso, ele diz que você está fazendo a mesma coisa novamente. Chuva não é a mesma coisa. Diz ele, você vai de férias sozinho. Quando você diz para ouvir um pouco a sua cabeça, Ali aceita. Yagmur planeja impressionar Ali usando Doigo, vamos ver se ela consegue. Ali percebe que Sultan esqueceu suas necessidades porque trabalhou duro. Mas naquele momento, o Sultan liga e diz que você viu todas as minhas necessidades. Ali não consegue entender como isso aconteceu, então Yagmur chega e diz, eu consegui, você cuida do seu negócio. Ali fica feliz quando ouve isso. Yagmur pega Doigo na cantina e agradece. O que faremos a seguir? Doigo não quer dizer nada sobre isso, mas Yagmur diz que não quero isso para mim e segura seu estômago. Vamos ver o que Doigo vai fazer. Ali vai para Yagmur. Quando vê muitos brinquedos ali, pergunta quais são. Yagmur diz que são para crianças órfãs. Quando Ali ouve isso, sua perspectiva sobre Yagmur muda. Mas isso é a ideia de Doigo. Doigo está entregando o homem que ela ama nas mãos de Yagmur com suas próprias mãos. Enquanto conversa com Vulcan, Ali diz que meu coração não bate por Yagmur, vou terminar com ele. Ren também ouve isso. Como ela pode ir atrás de um homem que não a quer assim? Yagmur sempre continuou seu relacionamento com Ali com planos traiçoeiros e mentiras. Agora ela está recebendo ajuda de Doigo, vamos ver o que acontece agora. Yaman conseguiu escapar da morte com um movimento inteligente. Enquanto Nana e Idris pensavam que ele estava morto, ele parou diante de seus ferozes inimigos. Ao fazer uma jogada inteligente, Yaman colocou o homem do inimigo em seu lugar e ele próprio foi salvo da morte. Ele veio até ele matando os homens de Karakote, um por um. Enquanto isso, Nedin não deixou Yaman sozinho. Yaman senta o homem na cadeira. Nedin segura as mãos do homem e Yaman começa a falar com o homem, dizendo que sempre que você sentir dor ou mancar enquanto caminha, você vai se lembrar desse erro, e coloca uma bala no joelho do homem. O homem começa a gritar com a dor na perna, e Yaman friamente pega Nana e sai de lá. Yaman leva Nana, que está com muito medo, para a mansão. Como Nana estava muito assustada, ela ainda não conseguiu superar o choque do evento. Sentada no jardim, ela diz para si mesma: este homem caminhou até a morte por mim. Estou fazendo errado? As dúvidas na mente de Nana começaram a aumentar. Quando disse que ganharia a confiança de Yaman, começou a se apaixonar loucamente por ele. Mas ele ainda reprime esses sentimentos com a suspeita de que pode ser o assassino de Aziz. Quando Yaman vê que Nana está sentada no jardim, ele vai até ela e pergunta se você não vai passar por algo assim novamente. Você precisa de algo de alguém. Nana balança a cabeça com essa pergunta só porque ela não quer. Mas agora a visão de Nana sobre Yaman mudou. A raiva em seus olhos agora está lentamente começando a desaparecer.
Quando Yaman se vira e sai, Nana agradece muito. Ao ouvir isso, Yaman para, mas continua seu caminho sem responder. Como Nana sabia que Yaman estava atrás dela, ela imediatamente caiu em si. Como ele não quer que Yusuf fique indiferente, eles se recuperam rapidamente. Ele vai até Yusuf e começa a cuidar dele. Yusuf diz a Nana que existe um gigante, ele é meu tio. Enquanto Nana ouve Yusuf com atenção, Yusuf continua a falar. Todos o acham terrível, tem muito medo dele, ele diz que seu coração é grande demais. Nana olha para Yaman, que está sentado na varanda naquele momento. Depois de algum tempo, Nedin chega a Yaman. Quando Nedin e Yaman diz que há novidades e precisamos conversar com você, Nana começa a ouvi-las. Nedin diz a Yaman que Idris Yayalglu se candidatou à licitação no último minuto. Quando Yaman ouviu isso, franziu as sobrancelhas e ele bateu o punho na mesa e disse, claro, que esperou até o último momento para entrar no tender. Nana diz que quando ouvir isso, sangue será derramado. Yaman diz prepare-se para ir ao concurso, é hora de cortar as contas. Em seguida, junto com Nedin, eles vão para a frente do prédio onde será realizada a licitação. Lá, Idris e seu homem também estão lá. Yaman sai do carro, olhando para eles. Desde que Idris pensa que Yaman está morto, quando ele vê Yaman na frente dele, ele não pode acreditar em seus olhos e fecha os olhos e os abre novamente, então se vira para seu homem e diz que isso é um pesadelo, mas seu irmão é real. Vamos ver o que vai acontecer agora? Yaman se aproximou lentamente de Idris. O fim de Idris começou a chegar. Acho que Nana vai acabar com Idris, e quando ela descobrir que o assassino de Aziz é Idris, ela vai entregar Idris à polícia e prendê-lo. O que você está pensando? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.